Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, faremos a preparação do ambiente lendo uma das mensagens do livro Fonte Vida de Chico Xavier, intuído pelo Espírito de Emmanuel. Não te canses, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Paulo, Gálatas 9, 6, 9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas, depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformado em arbusto, avançou para o sol e fez-se a árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde em tua lavoura do amor e paz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Que bela mensagem, não é? De força, de esperança, de perseverança, para que possamos alcançar, enfim, a luz divina, da qual e para a qual fomos criados. Por isso, passemos em nosso processo evolutivo. E essas lições ajudam-nos a perceber, a entender e a seguir o caminho que o Mestre nos deixou. Hoje, no nosso capítulo 26, então, recordando, nós sempre estamos trabalhando com o livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Estamos hoje no nosso capítulo 26, cujo tema é Espinhos na Jornada Cristã. Vemos nessa imagem aí os espinhos que foi colocado na coroa que Cristo teve que carregar em seu Calvário, demonstrando que, na verdade, para o alcance da sua elevação, passou durante a sua vida, os 3 anos que esteve conosco pregando as mensagens de Deus, colheu muitos espinhos, assim como nós também. E aqui nesse capítulo fala exatamente dos cuidados que precisamos ter nesta jornada, Então esse capítulo começa com a seguinte frase: o pântano silencioso, às vezes com águas tranquilas, guarda na sua intimidade o lodo fétido e venenoso. Então ele vai falar de alguns cuidados. Por exemplo, esse, A roseira que esplende de beleza flores perfumadas, cobre as suas hastes com espinhos pontiagudos. Então vejamos nesta imagem, um caminho todo florido de lindas rosas, que entre umas e outras existem outros caminhos aí que às vezes
alguns de nós, pensando em encurtar este caminho, ou seja, a porta larga, procura a porta mais estreita, né? Se encanta com a beleza da rosa, esquecendo-se que para alcançar a beleza desta flor e seu perfume, temos que tomar cuidado com seus espinhos. Ou seja, precisamos aprender a nos proteger, precisamos aprender a lidar com esses espinhos. E aí, na outra imagem, nós vemos que existem instrumentos para que possamos fazer esta proteção, né? Aqui no exemplo dos espinhos, a luva, um cortador, né? Para que não nos machuquemos. E em relação às perseguições que existem às pessoas que seguem ao Mestre, também há instrumentos e recursos para essa proteção. Pois a calúnia, a perversidade, a perseguição, a incompreensão, a inveja, a deslealdade, elas se disfarçam, são disfarces de hipocrisia, ou seja, de pessoas que querem ferir, que não acreditam no cristianismo, que não acreditam no espiritismo e tentam assim fazer com que nós desistimos, né, deste caminho que possa levar à evolução espiritual, que é o que devemos procurar, devemos ter isso como meta, como objetivo. Então nós vamos ver que quando falamos dos falsos profetas, de cuidado com as belas falas, nós estamos falando exatamente desses deslizes que podem haver nos caminhos, né? Nesses espinhos que vão aparecendo no nosso caminho e que acabam testando os nossos valores, né? Por quê? Por que isso? Porque todos os que são fiéis a Jesus serão testados, todos serão provocados, assim como nós vimos Jesus sê-lo, nós vimos os seus discípulos, nós vemos todos os dias aqueles que tentam seguir um caminho mais de correção, de fazer o bem, de estar na jornada, na seara do Mestre, acabam sendo, recebendo gozações, chacotas dos colegas que não compreendem essa dedicação a um caminho do bem. Nós falamos de espinhos, mas vale a pena a gente lembrar que esses espinhos nos nossos caminhos, na nossa jornada, são fundamentais para testar os nossos valores, ou seja, são provas para que possamos sobrepor, para que possamos superar os nossos vícios, né? Os vícios que a nossa personalidade, que a nossa pessoa traz nesse caminho de evolução, né? Não podemos esquecer que somos mármore bruto, como na passagem que acabamos de ler na preparação do ambiente para a nossa conversa de hoje, né? Somos ferro, somos pedra bruta, estamos para ser lapidados, nós somos carvão que estamos sendo burilados para nos tornarmos brilhantes, para nos tornarmos luzes. Então nós vamos ver que a Terra, né, não podemos esquecer que a Terra é um planeta de provas e expiações e, portanto, vários espinhos vão aparecer no nosso caminho para nos auxiliar nesse burilamento, né? E aí os cuidados, os alertas que precisamos ter para não nos desviarmos deste caminho, porque os disfarces são muito grandes, né? As possibilidades de escorregões é muito grande. Somos falhos, estamos em crescimentos e pequenas coisas podem nos iludir, né? Então nós vemos aqui que as águas tranquilas de um pântano podem esconder, né, várias, como diz aqui, pode guardar venenos, né, pode nos desviar do caminho. Por exemplo, né, a singeleza da água, né, cuja fórmula é H, uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio. E é algo que nos faz muito bem, algo salutar à nossa saúde. Todavia, se tiver duas moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, se torna corrosiva ao nosso organismo. Olha que
uma pequena modificação pode fazer com que algo que seja bom se transforme em ruim. Por isso precisamos ter muito cuidado, muita dedicação, muita perseverança, né, no nosso caminhar na seara de Jesus. Nós vamos vendo, né, que são poucas as pessoas que conseguem permanecer nesse caminho. Por isso é importante que sejamos unidos, por isso é a importância de estarmos em comunhão com irmãos que comungam dos mesmos valores, que possamos estar em ambientes harmonizados para que nossa sintonia não caia e não fique, que a gente não possa ser uma presa fácil desses obstáculos que possamos encontrar no nosso caminho. Poucos são os que escolhem esse caminho porque é muito fácil ceder ao comodismo, à indiferença, ceder aos nossos interesses próprios. Quem não os tem, não é verdade? Mas precisamos ter cuidados, eles não podem servir a nós e prejudicar a outros. Nós precisamos ter cuidado com as nossas alegrias fisiológicas, ou seja, os nossos prazeres, né? O prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer, os nossos impulsos, eles também são instrumentos utilizados para que baixemos a nossa guarda e enveredemos por esses caminhos que nos desviam do caminho da evolução, né? As ideias novas acabam corrompendo, né? Quebrando esta cadeia que se fecha, né? Em torno dessas pessoas que querem continuar com esses prazeres mundanos. Então nós vamos vendo que, na verdade, as ideias novas incomodam porque elas querem quebrar essa cadeia de vícios, os quais nós temos e lutamos e temos que lutar dia a dia para superá-los. Só que os que não estão no mesmo caminho que a gente acabam não fazendo isso e aí acabam tentando nos puxar, nos levar para esses outros caminhos, né? Pois ficam incomodados com a nossa resistência. Por isso que falamos da inveja, da perseguição, da incompreensão, né? Então, nós sabemos que se desejarmos seguir o caminho, e aí devemos pensar que caminho devemos seguir, né? Se desejamos seguir o caminho apontado por Cristo, apontado por Jesus, que nos mostra o caminho da luz, que nos chama, como nessa figura, nos chama, nos convida a seguir esse caminho da evolução espiritual, esse caminho dos valores nobres. Nós devemos ter muitos cuidados, muitos alertas, né? Principalmente quando facilidades e aplausos eles nos acompanharem, porque isso acaba alimentando o nosso orgulho e o orgulho fomenta, o orgulho é uma terra fértil para o egoísmo, para a ostentação, para uma série de outros elementos e outros impulsos que habitam no nosso interior. Então, nosso interior tem que ser uma terra semeada, uma terra arada para as boas sementes. Então, quando seguimos Jesus, não devemos esperar retribuições, né? Aplausos e facilidades. Sabemos que o nosso caminhar não será fácil. Lembremos que estamos caminhando numa encarnação terrestre. Então, na Terra, passaremos por provas e expiações. Esse caminho não é um caminho leve, mas é um caminho que nos levará à luz divina. Então, trabalhemos sob o comando do Mestre Jesus. Alegremo-nos quando caluniados. Isso não é fácil, sabemos que não é fácil, mas devemos saber que assim estaremos nos purificando. Então, alegra-te
quando caluniado, porque estarás se purificando. Temos que nos lembrar que estaremos nos purificando. Caminhemos redimindo-nos, tendo compaixão dos nossos adversários, que podem ser nossos inimigos, mas não devemos esquecer que, acima de tudo, são nossos irmãos que ainda não compreenderam, ainda não entenderam qual é a mensagem de Cristo, qual é a proposta de Cristo, que é uma proposta de nos esclarecer, a proposta de nos elevarmos como os espíritos puros, é uma proposta do bom caminho, é uma proposta que o bom pastor faz e nos convida a sermos ovelhas desse rebanho. Então, quando estamos diante de adversários, inimigos, que são os nossos irmãos, porque são poucos os que conseguem servir o Mestre. Então, nós deveremos entender que esses irmãos precisam ser acolhidos, compreendidos e ajudados a entender as mensagens de Jesus, né? Porque nós temos um papel fundamental na vida, né? Nós temos que aprender a ser semeadores. A nossa tarefa, quando servimos na seara do Senhor, é de sermos semeadores. E o que é um semeador? O semeador é aquele que ara a terra, cuida da terra. Se ela precisar ser adubada, aduba. Se ela precisar de descanso entre uma plantação e outra respeitamos. Ele cuida das sementes, ele protege as sementes, ele tira as ervas daninhas, as más ervas que possam atrapalhar que esta semente possa germinar, crescer, florescer e dar frutos. E principalmente da gente ter a capacidade de não termos ressentimentos daqueles que são contra as nossas ideias, daqueles que não aceitam a nossa ajuda. Devemos entender, repetindo, como irmãos que, embora possam estar sorrindo, sofrem ou sofrerão por conta de suas escolhas. Então, que não sejamos mais um dos que apontam o dedo e que julgam. Lembre-se, quando você julgar, você será julgado também. Então, nós vamos ver que precisamos estar sempre nos dedicando a, de fato, servir a Jesus, servir ao nosso Mestre. E para isso é importante que tenhamos sempre em mente que, onde estejas, com quem te encontres, nunca deixes de assinalar a sua presença com ternura, misericórdia, com alegria de amar e de servir. As pegadas mais fortes são aquelas transformadas em luzes para que beneficie todos aqueles que venham depois de ti. Olha que mensagem maravilhosa esta passagem de Edivaldo Franco deste livro Ilumina-te nos traz hoje. Olha que glória é podermos ser exemplos para aqueles que convivem conosco, para aqueles que queiram ouvir através de nós as palavras de Jesus. Olha que belo caminhar, mas não podemos esquecer de que não é fácil ser a bigorna que transforma o ferro num elemento importante de desenvolvimento. Não é fácil ser o buril que trabalha o mármore para transformá-lo numa bela escultura. Estamos sendo burilados, estamos sendo forjados. Isso dói, isso é fácil, isso não é uma caminhada sem dores.
mas é um destino maravilhoso de um dia podermos nos encontrarmos na glória do Senhor. Fique em paz, que Deus nos abençoe sempre com sua luz divina. Tenham todos uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus.